Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje vou voltar com a série Ícones de D&D. E o ícone mais votado por vocês, dragões, na nossa última enquete foi Ashardalon, com 57% dos votos. Então esse é o tema de hoje, o terrível Great Wyrm, dragão vermelho Ashardalon. Muito bem, pessoal, antes de começar tem um recadinho rápido para você que gosta de podcast. Agora temos podcast do RPG Planet. Sim, voltamos com os podcasts depois de décadas aí parados. Agora resetamos para o número 0. Já temos o primeiro episódio aí no ar com um convidado especial, o Bruno Cobb, que conversou com a gente sobre várias coisas de D&D, de RPG, dos primórdios do RPG no Brasil e tudo mais, num papo muito gostoso de ouvir. Então, links na descrição aqui para o Spotify para você. Mas o podcast também está disponível em outras plataformas, como Apple Podcasts e Amazon. E aqui no YouTube você também pode ouvir o podcast e o link está na descrição também. Muito bem, pessoal, Ashardalon, esse que é o grande vilão da época da terceira edição. É um dragão vermelho épico, né? Um Great Wyrm, como eles dizem, né? O grande ancião. Mas Ashardalon não é só mais um dragão vermelho, né? Além dele ser um grande ancião, ele também tem aspectos demoníacos em sua aparência. Isso porque na luta para viver para sempre, né? Uma de suas obsessões é essa, né? Viver para sempre. Ele acabou implantando no lugar de seu coração ferido um balor, ou seja, um demônio. Ele implantou um demônio para dentro do peito dele para servir como um coração postiço. Pra você ver o nível de poder e de maluquice desse personagem. Mas antes de chegar nessa cena aí cabulosa, vamos começar a contar a história do Ashardalon lá de trás, em seus primórdios. O Ashardalon foi mencionado pela primeira vez na aventura Cidadela Sem Sol, escrito por Bruce Cordell no ano 2000. Foi a aventura que inaugurou a terceira edição e que teve tradução no Brasil também, então é uma aventura bastante conhecida. E lá, os aventureiros devem explorar catacumbas antigas com restos, né, ruínas de um lugar que parece ser um templo em homenagem a algum dragão antigo. E em uma das paredes, né, está escrito o nome Ashardalon, escrito com sangue de goblins ali. Essa foi a primeira dica de qual seria o grande vilão dessa campanha de terceira edição. Porque a Cidadela Sem Sol é só o primeiro módulo de um conjunto de 8 módulos, ou aventuras, né? 8 aventuras que são uma Adventure Path, como eles são chamados, né? Ou trilhas de aventura. E se você jogar essas 8 aventuras na ordem, você teria jogado ali uma grande campanha, indo do nível 1 até o nível 20 e além. E como eu disse, o Ashardalon é o grande vilão dessa campanha, apesar de que ele não aparece em todos os módulos aí dessa coleção de 8. Ele aparece na já mencionada Cidadela Sem Sol, ele também aparece na Pedra Fundamental, no Espiral da Presa Noturna, o coração do Espiral da Presa Noturna, e na última, no último episódio dessa mega campanha, que é o Bastion of Broken Souls, que, se eu não me engano, não chegou a ser traduzido, né? Ficou faltando aí o final dessa campanha em português, se eu não me engano. Se alguém tiver mais informações sobre essa versão em português, me avise. Enfim, o grande duelo final dos aventureiros, então, era contra Ashardalon lá a partir do nível 20, já porque ele é realmente um inimigo para níveis épicos. E o Ashardalon fez bastante sucesso e sobreviveu a mudanças de edição, né? Na quarta edição, ele também é mencionado, dessa vez no livro Draconomicon Chromatic Dragons, que era um suplemento falando somente de dragões ali. Então a ficha dele de personagem recebeu a atualização para a quarta edição. E aí também na quinta edição, ele demorou um pouquinho, mas apareceu no livro Fizban Treasury of Dragons, que também é um suplemento aí sobre dragões, só que dessa vez para a quinta edição, mas na quinta edição ele é só mencionado brevemente algumas passagens ali e não tem as estatísticas dele. E o Ashardalon é um dragão originalmente do mundo de Greyhawk. Isso porque as aventuras na terceira edição, aliás, a terceira edição como um todo, tinha em Greyhawk o seu cenário base. Mas não importa exatamente de onde, né, de qual cenário ele veio, porque os desenvolvedores de Dungeons & Dragons, na época, fizeram toda a história do Ashardalon ser bastante misteriosa,
a ponto de você conseguir inserir esse dragão em qualquer cenário de aventura. Pode ser em Forgotten Realms, em Dragonlance, ou até no seu cenário caseiro, né? A história dele pode ser encaixada em qualquer lugar sem muito trabalho. Bom, e nós levantamos bastante informação sobre o Ashardalon, fizemos um longo estudo sobre todas as mudanças, né, de edição em edição, então fizemos uma aproximação do que a gente acredita ser a ordem dos acontecimentos na vida de Ashardalon. E a história do Ashardalon começa milênios atrás, quando ele tinha um covil numa região conhecida como Planícies Douradas, que era uma grande região cheia de vida, onde ele caçava ao lado de uma parceira, né? Era um casal de dragões na época, né? Ele tinha uma companheira que não sabemos o nome, né? Não é revelado em nenhum momento o nome dessa companheira, mas esse casal de dragões vermelhos aterrorizavam a região, né? E o Ashardalon foi ficando cada vez mais ambicioso e ele foi aumentando, né, o tamanho da área de caça dele até chegar nas fronteiras de um reino humano. E o rei, né, desse local, que também não é mencionado qual o nome desse rei ou desse reinado, mas enfim, esse rei começou a ficar irritado com a presença aí desse casal de dragões. E o rei então mandou uma tropa secreta de cavaleiros para procurar, né, o covil da criatura e derrotá-la. E esses guerreiros encontraram o covil, né, de Ashardalon, e lá dentro eles encontraram a companheira de Ashardalon dormindo e atacaram e venceram o combate, derrotando a dragonesa. O Ashardalon não estava, né, no covil na hora que ele foi atacado, então ele só foi descobrir o que aconteceu depois. Mas quando o Ashardalon viu, né, que a sua companheira tinha sido morta pelos humanos, ele entrou numa fúria completamente incontrolável. O dragão então atacou, né, o reino desses humanos e destruiu tudo, né? Ele transformou as cidades da região em cinzas. E não só as cidades, ele atacou os campos, as fazendas, os bosques, reduzindo tudo a um grande lugar árido, sem vida, né? Tomado de cinzas, que passou a ser chamado de agora Planície das Cinzas, né? Era a Planície Dourada e virou Planície das Cinzas, depois da fúria aí do Ashardalon. E os poucos humanos que sobreviveram, né, a essa devastação toda, começaram a olhar para o Ashardalon com um medo incrível. E você sabe que às vezes o medo leva as pessoas a cultuarem, né, a fonte do medo dele como se fosse um deus. E é isso que aconteceu. Surgiu um culto ao Ashardalon, né, que justamente esse nome, né, o culto de Ashardalon. Alguns humanos que viram nesse poder destrutivo desse dragão uma coisa divina. E para chamar a atenção do dragão, esses cultistas, né, começaram a construir um templo em homenagem ao grande dragão vermelho. E eles fizeram uma torre de mais ou menos 500 metros de altura. E essa torre ficou conhecida como a Espiral da Presa Noturna. E lá, nesse templo, né, dentro dessa torre, o Ashardalon então conheceu a sua seita. E o líder, né, do culto de Ashardalon era um humano chamado Gultias. E o Ashardalon também começou a fazer experimentos, né, com cruzamento entre humanos e outras criaturas dracônicas. E assim ele criou uma espécie híbrida de meio humanos, meio dragões, né? Esses filhos de Ashardalon ficaram encarregados de espalhar a palavra de Ashardalon por todo o mundo, abrindo outras franquias, né, outros templos em diversas outras regiões. E assim a imagem de Ashardalon se espalhou. Mas nem todos os mortais se curvaram para Ashardalon, né? Existia um círculo de druidas, conhecidos como a Igreja dos Elementos, e eles veneravam os elementos em sua forma mais pura. E eles acreditavam que Ashardalon era uma corrupção do elemento fogo, que eles consideravam um elemento puro. Então eles se recusaram a se dobrar, né, e entrar para o culto de Ashardalon. E essa recusa irritou muito o dragão. Então o Ashardalon foi até a sede ali dos druidas, né, até o grove deles, né, e destruiu tudo. Ele destruiu todo o bosque dos druidas e todos os druidas morreram, com exceção de uma druida chamada Did. Did é uma heroína druida, né, que conseguiu sobreviver ao ataque de Ashardalon e foi buscar formas de se vingar desse terrível dragão. A primeira coisa que ela fez foi procurar o círculo de pedra mágico que esses druidas veneravam, que era um lugar de muito poder. Essa magia latente permitiu que ela fizesse alguns rituais druídicos ali, né? Ela conseguia pegar animais silvestres e levar até esse círculo mágico aí de pedras, e esses animais se transformavam em pessoas. Aí essas pessoas podiam optar
por continuar em forma humana ou voltarem a serem animais silvestres. E assim a Didi acabou reformando o círculo de druidas com esses animais transformados aí que se tornaram a nova família dela. A heroína Didi e seus novos aliados aí, eles enfim foram enfrentar, né, o Ashardalon. Não há muitos relatos de como foi essa batalha e que tipo de arma secreta ela conseguiu usar, que tipo de poder ela conseguiu desenvolver para derrotar a criatura. Mas sabe-se que numa batalha épica, a heroína conseguiu acertar o coração do dragão e ferir esse coração de forma mortal. E feriu ele não só fisicamente, como ele também foi amaldiçoado e começou a rapidamente apodrecer. O que aconteceu em sequência foi que o Ashardalon, ele arrancou o próprio coração do peito dele e desapareceu. O coração podre dele ali caiu no chão. Bom, e aí o que aconteceu? O Gultias, né, e o culto ali de Ashardalon, eles ficaram perdidos, né, com o que aconteceu, com esse súbito desaparecimento aí do deus deles, né, que era esse dragão. Eles encontraram apenas aquele gigantesco coração removido ali, e eles então arrastaram o coração de Ashardalon de volta para aquele templo, onde eles usaram magias e poderes para preservar o coração, e eles ficaram ali então guardando e protegendo esse coração na esperança de que um dia o Ashardalon fosse retornar. Só que o tempo foi passando, eles foram vendo que estava demorando muito esse retorno de Ashardalon, eles foram ficando velhos. E aí eles decidiram que eles deveriam continuar servindo a Ashardalon como mortos-vivos. E eles usaram necromancia avançada para se transformarem em carniçais e outros mortos-vivos para que eles pudessem continuar esperando o retorno de Ashardalon. E o próprio Gultias, como era o líder ali dessa seita, ele virou um morto-vivo um pouco mais avançado, né? Ele virou um vampiro, né? E ele era o único que podia deixar, né, que ele saía do templo de Ashardalon para caçar, né, para encontrar vítimas e também para pesquisar o paradeiro, né, de seu mestre, né, o grande Ashardalon. E de fato a teoria do Gultias estava correta, o Ashardalon não tinha morrido. Mesmo sem coração, ele teve alguns momentos ainda de vida, né, depois dele arrancar o próprio coração, em que ele soltou um feitiço que teletransportou o corpo dele todo para o plano astral. E no plano astral, né, que é uma outra dimensão que fica entre, né, as diversas realidades, um grande oceano, né, de possibilidades, no plano astral o tempo não passa. Então se você estiver envenenado, amaldiçoado, doente ou qualquer coisa do tipo, você não envelhece e essas condições não avançam enquanto você está no plano astral. Então ele conseguiu pegar o restinho de forças que ele ainda tinha, mesmo sem coração, e viajou para o plano astral. Mas como que ele teve poder para fazer isso, né? Uma teoria é de que o Ashardalon, naquele período anterior em que ele devastou aquele reino humano e destruiu, né, as planícies douradas, a teoria é de que nessa época ele encontrou um item mágico muito poderoso chamado de o Totem de Desaio. Esse totem vai aparecer mais vezes na história do Ashardalon. Então, por isso que a gente imagina que foi nessa época que ele conseguiu encontrar. Esse totem era como se fosse um cajado quebrado, né? Que ele podia canalizar o poder dele e se teletransportar para qualquer outro plano que ele conheça. Então a nossa teoria é de que nesses últimos instantes de vida que ele ainda tinha, ele usou esse cajado, né, o totem de Desaio, e desapareceu para o plano astral. E lá no plano astral agora ele tinha tempo para ver o que ele podia fazer para substituir o coração amaldiçoado dele que foi removido, né, que ele mesmo arrancou do peito. Existem outras versões que dizem que a Didi arrancou o coração dele num ataque, mas enfim, a versão que você acha mais legal, você pega e use. Mas enfim, depois de pesquisar o que ele poderia fazer para viver, né, ele pensou em conjurar um demônio. Ele usou o poder dele para fazer um ritual cabuloso que trouxe direto do abismo um demônio tipo 6, né, um Balor, chamado Amet. E esse Balor tinha o poder, né, como vários demônios têm, de sugar almas. E o nosso querido Ashardalon, tão poderoso como ele era, não só conjurou o Amet, como conseguiu fazê-lo servi-lo, né, forçá-lo à servidão. E não só isso, ele pegou o Balor e colocou como se fosse um implante dentro do peito dele para substituir o coração dele. E agora ele teria que se alimentar de almas, assim como o Balor, para se manter vivo. E assim o Ashardalon achou um substituto para o coração dele de uma forma bem demoníaca. Bom, e agora, em posse de um novo coração, o Ashardalon estava pronto para retornar para o seu mundo original e continuar a sua vingança, né? Mas
algo mudou na perspectiva dele, porque nesse período em que ele ficou ali no plano astral, ele desenvolveu uma característica que alguns dragões muito antigos desenvolvem, que é a visão dracônica, que é a habilidade de ver através dos olhos dele as outras versões dele mesmo no multiverso, né, em outras realidades. Para explicar isso melhor, eu preciso apresentar para vocês o conceito do primeiro mundo, que foi um conceito que surgiu aí na 5ª edição no livro Fizban's Treasury of Dragons. O primeiro planeta, né, que existiu ali, que foi habitado por qualquer tipo de criatura senciente, foi um planeta habitado por dragões, que era chamado de o primeiro mundo, né? Os dragões reinavam absoluto ali, né? Só que apareceram os deuses e aconteceu uma guerra entre os dragões e os deuses. E essa guerra foi tão catastrófica que esse primeiro mundo se fragmentou em diversas pequenas partes, né? E cada um desses fragmentos virou ele mesmo um planetinha, né? Um outro mundo. E esses fragmentos são os mundos de Forgotten Realms, Dragonlance, Greyhawk, o seu mundo de aventura que você joga em casa. E por isso que existem tantas semelhanças entre um mundo e outro, né? Como dragões cromáticos contra dragões metálicos, né? As espécies como elfos, anões, halflings e tudo mais. Por isso que existem tantas semelhanças desses mundos de aventura, porque todos eles são fragmentos do mundo original, o primeiro mundo. Então, os dragões originais se transformaram em centenas ou milhares de dragões, né, similares que existem em todo o multiverso. E a visão dracônica permite uma conexão psíquica entre essas mesmas cópias, esses ecos, como eles são chamados, né? Encarnações do mesmo dragão em outras realidades. E o Ashardalon começou a se conectar com os seus ecos em outros mundos. E aí ele teve um plano. Na intenção de virar um deus dracônico ou uma criatura imortal, ele começou a caçar as cópias dele, né, os ecos dele por todo o multiverso. E em todo mundo que ele chegava, ele procurava o Ashardalon que existisse naquele mundo, duelava contra esse dragão e usava o poder dele, né, de sugar almas que ele tinha ali agora por causa do valor que tinha dentro dele. Ele sugava a alma daquele dragão e absorvia seu poder e suas memórias. Até que ele se tornou o único Ashardalon de todo o multiverso. E dessa forma, o Ashardalon se tornou então um Great Wyrm, né, um grande ancião, que é um nível, um patamar de dragão além ainda, né, do dragão adulto, quase, né, sendo um deus dragão mesmo, beirando esse nível de divindade de Tiamat e Bahamut, por exemplo. Mas qual que é o grande defeito do dragão, né? O dragão nunca está satisfeito, principalmente um dragão vermelho. Se ele descobre uma nova fonte de poder, por mais poderoso que ele seja, ele sempre quer mais. E Ashardalon descobriu uma fonte de almas cristalinas e puras. Em algum lugar do plano astral existia um berçário de almas. Existem algumas dessas fontes espalhadas pelo multiverso, né, principalmente no plano astral, mas esses são lugares incrivelmente secretos e proibidos. Nem mesmo os deuses podem entrar nesses berçários de almas, né? Existe um juramento entre os deuses de que se qualquer deus se meter, né, de inventar de entrar num berçário de almas, esse deus vai ser atacado por todos os outros deuses e banido para uma prisão em cárcere ou em pandemônio. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O Ashardalon descobriu sobre esse berçário de almas porque ele tinha encontrado aquele item que a gente mencionou no começo aqui do vídeo, né? O totem de Desaio, né? E quem que era Desaio? Desaio era um deus que se meteu à besta de querer invadir um berçário de almas e os outros deuses, vendo, né, que ele estava ali se aproveitando dessas almas puras, eles baniram ele para Pandemônio. E como que o Desaio tinha conseguido acesso a esse lugar? Ele tinha construído o totem, né, esse grande cajado, que quando ele foi banido, esse cajado se rompeu em 3 pedaços. E o Ashardalon encontrou um desses pedaços e assim ele aprendeu, né, o dom de viajar pelo multiverso. E agora o Ashardalon imaginou que era o destino dele, já que ele tinha esse cajado em mãos, era o destino dele invadir o berçário de almas. Então ele usou o poder do cajado e entrou lá. E ele podia então ali se alimentar livremente de almas, como se ele estivesse num buffet, né? Só que isso teve influência direta no plano material. Começou uma doença chamada de a doença da alma, que aconteceu. Várias crianças que nasciam, né, no plano material, essas crianças nasciam sem alma.
né? Então eram crianças que estavam vivas, né? O coração batia, mas pelo olhar elas já estavam tipo como se não tivessem brilho nos olhos ou qualquer esperança de viver. E essa doença, né, fez com que clérigos começassem a rezar pelos deuses por uma resposta. E assim eles descobriram que existia alguma criatura corrompendo o poço de almas, né, o berçário de almas. E o que aconteceu em seguida foi que descobriram que para conseguir derrotar o Ashardalon e removê-lo de lá, era necessário reunir heróis poderosíssimos que pudessem entrar lá e enfrentar a criatura. Só que Ashardalon já estava num nível de poder tão incrível que apenas um descendente direto da heroína Did, aquela druida que a gente falou no começo, poderia, né, disparar um golpe capaz de ferir o Ashardalon mais uma vez. E esse é o final da grande campanha, né, que existiu ali na terceira edição. O duelo entre os heróis épicos, né, que eram os jogadores, contra Ashardalon marcava o fim dessa campanha. Do ponto de vista canônico, Ashardalon é derrotado, né? Esses heróis encontram um dos fragmentos do totem de Dessaio, conseguem se teleportar lá para dentro e lutam contra o Ashardalon, mas dizem que grandes vilões nunca morrem, né? Sempre tem uma chance de Ashardalon voltar. A história agora fica nas mãos do mestre aí que queira narrar e colocar Ashardalon na sua campanha. E essa é a história aí do Ashardalon. Infelizmente ele não tem estatísticas na quinta edição, mas eu fiz uma ficha aqui, homebrew, né, que eu quero apresentar para vocês num vídeo secreto. Então, se você é nosso membro dragão aqui, entre na aba comunidade que você já vai ter acesso a um vídeo explicando as estatísticas, né, a ficha do Ashardalon, todos os seus ataques, né. É legal que ele não é só um dragão, né, ele é um dragão com algumas coisas demoníacas, então ele tem alguns poderes de Balor misturado com alguns poderes de dragão, fazendo dele um adversário único para você colocar numa campanha épica. Então, se você ainda não é nosso dragão, apenas com um cafezinho por mês você pode fazer parte aqui da nossa revoada e acompanhar esses conteúdos extras que a gente cria aqui para cada vídeo. Deixa aí nos comentários se você enfrentou Ashardalon na época da terceira edição ou se você quer usar esse vilão aí nas suas campanhas no futuro. E lembre-se também, na aba comunidade já tem a votação para o próximo ícone de D&D. Então é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. E um agradecimento especial a você que se tornou um membro dragão aqui no canal. A ajuda de vocês está levando a gente para outro patamar. Obrigado mesmo. E um abraço especial para os dragões de platina: Bruno Marroque, Erasmo Júnior, Henriquim, João das Neves, Otonashi Ribeiro, Paulo Cota, Renato Pascon, Stefferson Igo e Vinícius Faria.